Renan, eu queria continuar aí a sua fala, né, com relação a fundo eleitoral e fundo partidário. Eu queria fazer uma colocação que é a seguinte, né? O deputado Kim, né, na última eleição, ele recebeu aproximadamente 1.200.000 do fundo partidário do União Brasil. Agora, recentemente, a vereadora Amanda Vettorazzo recebeu mais de 1 milhão do União Brasil também, do fundo partidário. Como é que vocês pensam em irrigar uma campanha sem esse recurso, né? Porque, afinal de contas, isso provavelmente ajudou bastante a vocês terem uma candidatura forte e coesa para ter uma disputa na eleição. Como é que vocês fará, na verdade, né, sem ter acesso ao fundo partidário com o Partido da Missão? Só uma correção, o Kim não chegou a usar o fundo eleitoral. Ele até falou que, se precisar, vai usar. Mas tinha à disposição. Ele tinha à disposição, mas ele não utilizou em 2022. Vai ser no bom e velho tiro, porrada e bomba. Vamos ter que usar os nossos recursos parcos, escassos, muita criatividade, apoio da nossa base. Mas vocês não vão usar os fundos? Fundo eleitoral? Não, o fundo eleitoral nós vamos, mas ele é irrisório quando comparado com os demais, né? É estimado aí coisa de 3 milhões de reais para todas as candidaturas em todos os estados. Isso, vamos dizer, um bom deputado... Mas aquela postura que vocês tinham no passado de não usar, vocês mudaram? Não, a gente mudou ela a partir de 2000... A gente já começou a discutir internamente a partir de 2021 e a partir de 2023 a gente percebeu ela como inevitável. Tanto que a partir do congresso do MBL de 2022, o nosso público já nos pressionava, vocês têm que usar, senão vocês não vão conseguir crescer. A gente teve um resultado eleitoral muito difícil em 22. E aí a gente falou, a gente decidiu, fez uma série de eventos ao redor do Brasil discutindo com a militância e todo mundo falou, não, é para usar. É para usar e vamos ganhar as eleições. E o resultado foi claro. Em 2024 a gente teve um desempenho muito acima da média, a gente conseguiu eleger vereadores em capitais do Nordeste, o que pra gente era uma coisa muito difícil. As capitais do Nordeste são muito intensivas no uso de dinheiro, né? Vocês entendem o que eu quero colocar. E nós fomos, vamos dizer, muito competitivos. Renan, mas da mesma maneira que vocês não utilizariam o fundo, de repente passaram a integrar esse sistema por necessidade, isso não poderia acontecer em relação à prostituição política também? Ao entrar no sistema, o Partido Missão entender que sim, ele precisaria fazer algum tipo de articulação com os partidos do Centrão para poder sobreviver? E aí? Existem articulações e articulações. A articulação política que representa a venda dos próprios valores, ela significa que o partido que você acabou de montar não tem sentido. Existencialmente ele não tem sentido. Agora, uma articulação que venha, por exemplo, vamos dar um exemplo hipotético. Eu ganho a eleição para a presidência da República em 2026. Em 2027 a gente vai ter que chamar partidos para compor, dentro dos nossos termos. Agora, os termos não têm que ser dados pelos outros partidos, porque se a gente aceitar os outros termos, a gente vai estar, igual aconteceu, por exemplo, no governo Bolsonaro, com os partidos do Centrão dando tom e você vendo escândalo com barra de ouro dentro do Ministério da Educação. Esses valores, e aí só um ponto, nós temos 11 anos de existência, a gente nunca cedeu a isso. Nesses 11 anos, o único tema que a gente corretamente percebeu não teremos condições de concorrer é a questão do fundo, porque nós não teremos condições. O fundo, antes ele era 1 bi, hoje ele é 5 bi. E as doações privadas raliaram por conta disso. Se você não faz uso disso, você simplesmente não participa das eleições. Eu gosto de dar um seguinte exemplo. Se eu não quiser usar o fundo eleitoral numa eleição hoje, é igual falar, eu não quero participar da eleição com urna eletrônica. Beleza, então nem concorra. Nem concorra na prática, né? A gente não é a favor, a gente votou sempre contra o uso do fundo, mas virou uma condição para participação hoje no jogo, infelizmente. Busa, já vou passar para você, só a Bia que levantou a mão aqui. Diga, Bia. Renan, você acha que vocês caem, então, como Partido Missão, numa espécie, ou não correm risco de cair numa espécie de terceira via, que foi algo que tentou Simone Tebet, acabou não dando muito certo, e a gente tem agora Eduardo Leite que está com esse discurso. Eu não concordo com o Bolsonaro, não concordo com o Lula, mas também saiu meio apagado até o momento da jogada. Tido como humorista. Pô, mas é que o Eduardo Leite realmente, assim, é um sonífero, né? Eu entendo, o Eduardo Leite quer só, nós estamos buscando... Você veio com a língua de chicote hoje, hein? É o que resta pra quando você... Mas é que é o seguinte... 3 minutos ele bateu em todos os presidenciáveis aqui. Pra ser justo, eu posso ver mérito em todos também. Tem um lado positivo em todos eles também. Tá? O Eduardo Leite tem os méritos dele na recuperação do estado do Rio Grande do Sul. Estão dados os méritos dele. Agora, se ele acredita que a condução do Brasil não, estou sendo não, cara, você tem que oferecer pro Brasil, e essa é real, um sonho palpável. Qual é a visão de um Brasil que o Eduardo Leite oferece? Nenhum deles é claro sobre isso. Qual o sonho eles têm a oferecer? Que tipo de Brasil eles querem construir? Por eles serem dúbios, eles oferecem o que é convencional. E o brasileiro, não é que o Brasil está cansado do convencional enquanto marketing. Nós não temos motivos para ser brasileiro hoje. Se você trabalha e produz, você está cansado, você está sendo roubado, você está sendo espoliado, você está sendo assaltado literalmente na rua. Aí você vê um Haddad, agora quer te taxar um negócio, amanhã quer te taxar no outro. Isso não é discurso político, isso é a vida concreta dos brasileiros. Por isso que, assim, eu não sei como é que está agora em 2025, mas até 2023, 30 mil jovens brasileiros iam embora do Brasil todos os meses. É um número muito alto. A gente está perdendo capital humano de qualidade.
Como o sonho das pessoas não existe, porque a ideia de Brasil é uma ideia cada vez mais distante, virou uma bandeira, é a ideia de soberania, é um cachorro caramelo, é um morango do amor, não tem mais sentido ser brasileiro. Se esses caras não oferecem assim, a brasilidade só fará sentido se seguir este caminho aqui. Eles não vão fazer sentido. Eu não vejo sentido nenhum na candidatura do Eduardo Leite, mesmo ele sendo um bom governador. Ele é de fato um bom governador. Como o Tarcísio é um bom governador, desses governadores que consideram melhor o Caiado, tá? Mas eles não têm projeto de Brasil. E todos tiveram oportunidade de apresentar. E o que os difere de vocês em termos de, eu não apoio Lula nem Bolsonaro, eu estou no caminho aqui do meio. O que os difere de vocês, então, principalmente ao ocupar esse caminho do meio? O lance é que nós não temos um caminho do meio, nós temos o caminho da missão. Nós temos um caminho que nós apontamos da nossa maneira. Então, qual o caminho da missão sobre desenvolvimento do Nordeste? Você vai ver, a gente pode discorrer sobre horas sobre isso. Qual o caminho da missão para enfrentamento ao crime organizado? Nós podemos discorrer por horas sobre isso. Qual o caminho da missão para enfrentar a crise fiscal que vai atingir o Brasil entre 2027 e 2028? Que todo mundo sabe, o Lula sabe, a equipe do Congresso sabe, os mercados sabem. Nós temos um caminho. Nós podemos discutir isso. E qual o sonho que nós oferecemos? O sonho é de um Brasil desenvolvido, industrialmente forte, capaz de concorrer com as novas potências que vão surgir no mundo, é Indonésia, é Vietnã, é Índia. Um Brasil que não seja tão inseguro para andar na rua, na real, que seja pelo menos tão seguro para andar na rua, é o que eu vou falar, quanto Nairobi, no Quênia. Nairobi é mais seguro do que várias capitais brasileiras. Um Brasil que seja um lugar que não seja mais humilhado pelo Donald Trump, ou que precisa ficar pedindo pinico pro Xi Jinping. Que Brasil é esse? Como a gente vai construir? Não é sobre não ser Lula nem Bolsonaro. A gente não quer construir nossa identidade na negação. Porque se você constrói essa identidade na negação, você está permanentemente dependendo dos outros. Nossa cidade tem que ser construída na nossa afirmação. E a nossa afirmação é de um Brasil muito específico. Vai lá, Musa. Bom, vamos lá. Eu vejo grande parte das pessoas discutindo sobre projetos, como você tem mencionado agora aqui, é sempre assim, o tema político é eu vou fazer, nós vamos fazer. E não é uma crítica a você, tá? É uma crítica na política geral. Na minha visão econômica, obviamente, na minha visão de mundo, o Estado, ele é um dos grandes causadores do problema e das diferenças de classe social. E parece que a gente sempre quer usar quem é o causador de tudo isso como solucionador dos problemas. Então nós vamos criar mais isso, o Estado tem que estar mais presente, o Estado tem que estar aqui. Quando a gente vai começar a partir para entender que o Estado burocratiza e talvez a proposta esteja ao contrário, nós estaremos lá para desburocratizar, nós estaremos lá para flexibilizar o mercado de trabalho, nós estaremos lá para diminuir drasticamente o imposto, porque o Estado não precisa estar pisando na jugular de cada um dos cidadãos diariamente para espoliar, como você muito bem colocou, que eu concordo 100% com você. A gente sai de casa e é roubado todo dia, ou é pelo Estado ou é pela pessoa na rua. Quando a gente começar a entender que podemos ter propostas que passam não pelo que dizem, mas pelo que ninguém diz, que é desburocratizar esse país e torná-lo mais leve, mais fácil para o dia a dia de todos nós. Eu concordo com você. O MBL, em 11 anos, ele talvez tenha sido o grupo político que mais promoveu as ideias liberais no Brasil. Nós fomos os grandes promotores em debates, em redes sociais, discussões, em projetos aprovados, relatorias com nossos políticos. A agenda liberal. A gente teve relatórios de reforma da Previdência no município de São Paulo, por exemplo, tocado por vereador do MBL. Um sujeito que eu não gosto de ficar falando hoje dele, tem até vergonha de citar esse nome desse cara em público, Fernando Holliday, mas foi vereador nosso por um tempo. E outras, a agenda liberal andou conosco. Nós acreditamos nessa premissa do ser humano livre, sim, como agente que ele próprio vai, através das suas decisões racionais, produzir melhorias econômicas para ele, para a comunidade dele e, por extensão, ao país. Isso é uma premissa do nosso trabalho. Nós também acreditamos, e eu não posso negar, que, por exemplo, quando o Estado brasileiro, em diversos governos, atuou, por exemplo, com as frentes pioneiras, isso vem desde o período da ditadura militar, com a criação da Embrapa e com o crédito que nós temos hoje para o nosso agro, que ele criou o agro mais competitivo do mundo. A gente tem um super agro e o Estado teve um papel nisso. As universidades como a Federal, que tem em Viçosa, a Exalc, tiveram um papel e hoje nós temos um agro que se paga e que hoje é o motor da economia brasileira. A força que integrou IME, ITA, o surgimento da Embraer, a posterior privatização da Embraer, criou um polo de tecnologia sensacional na região do Vale do Paraíba e que hoje está na fronteira do conhecimento e concorre com algumas das maiores potências do mundo nessa área. Então, o Estado nem sempre é deletério. Então, a gente consegue encontrar no próprio Brasil exemplos em que o Estado não foi o problema. Eu entendo que existe uma questão, dada uma questão cultural brasileira, que é o patrimonialismo subjacente às relações nossas humanas. A gente vai cair em Sérgio Buarque, eu adoro esse assunto, mas não vou me estender. Que é privatizar quase sempre uma solução para proteger as empresas ou os serviços, vamos dizer, dessa privatização indevida que acontece, que é quando os agentes políticos fazem uso dessa instituição para o seu bel prazer, que isso é o que acontece em praticamente todas essas instituições. Dito isso,
Como existem alguns poucos bons exemplos, a gente tem que olhar, ver o que funcionou e eventualmente aplicar novamente. Um desafio que eu deixo para todo mundo. Nós temos hoje, lá, e eu falo muito de desenvolvimento do Nordeste, porque quem resolveu o desenvolvimento do Nordeste torna o Brasil um país desenvolvido e resolve inclusive os problemas políticos, vai mudar o perfil do voto no Brasil. A região do Mato Piba, que o agro desenvolvido chegou, com a Embrapa, por exemplo, que tem Tocantins, Piauí, Maranhão e oeste da Bahia. Essa região produz soja, produz milho, bastante. Por que a gente não pode trabalhar para ter um polo de biodiesel ali? Tem tudo. Podemos ter biodiesel competitivo. A Embrapa pode participar disso. Você tem os produtores, você tem o capital. O Estado pode, eventualmente, em alguns momentos, atuar para ajudar a iniciativa privada a atuar. Eu não tenho medo disso. O que eu não acredito que é o que aconteceu nos atuais governos. Eleição de campeões nacionais, uso desenfreado do BNDES, o que na prática termina em corrupção e ineficiência. Eu não acredito nisso. Eu acredito no ser humano e no agente privado como esse verdadeiro indutor, mas eu não demonizo o Estado completamente. Eu aprendi isso com as boas experiências brasileiras. Elias? Renan, na sua fala a gente percebe você em vários momentos mencionando o Nordeste, né? Quando a gente pega ali, estudei um pouquinho ali a questão das assinaturas do Missão, você percebe ali um mapa de calor interessante, né? Vocês são muito fortes no Sudeste, principalmente no estado de São Paulo, inclusive alguns críticos falavam que seria um partido paulistano, né? Enfim. Mas vocês conseguiram atingir no Brasil inteiro o que a lei exigia para a fundação de partido. 11 anos depois, o que você identifica que vocês ainda não conseguiram se comunicar tão bem com o Nordeste, não conseguiram ter a capilaridade política que vocês têm no Sudeste, no Nordeste, e quais as ações, dá para perceber que você tem bastante proposta para o Nordeste, mas quais ações a que vocês apontam talvez essa não deliberação do Nordeste tá junto com a Missão? Isso não é só conosco, isso acontece com o campo da direita como um todo, e são várias razões. A própria inclusão digital dos brasileiros com celulares e uso das redes sociais, ele foi mais tardio, onde as regiões elas eram mais humildes em termos econômicos. Então, a gente estava falando de redes sociais usando nas manifestações de 2013, o interior, vamos dizer, do Rio Grande do Norte não estava tão inserido. O celular com a internet, com 3G, 4G, 5G, não era uma realidade naquele momento. Então, você foi tendo uma inclusão tardia e ao longo dessa inclusão você foi tendo uma participação maior em redes sociais e uma alteração, inclusive, no perfil eleitoral, especialmente dos homens. O homem no Nordeste, ele vem cada vez mais indo à direita. Os nossos desempenhos eleitorais na última eleição não devem nada, no Nordeste não devem nada os desempenhos que a gente teve, por exemplo, no Centro-Sul. O nosso vereador em Salvador, o Sandro Filho, ele ficou em 5º ou 6º lugar numa cidade como Salvador. Ele teve 12 mil votos em Salvador, foi muito bem votado. E sem fazer uso daquelas práticas que a gente conhece, que são muito comuns lá, compra de voto, etc. O Faustino hoje é o político no Rio Grande do Norte, é o vereador que nós elegemos em Natal, que mais cresce no Rio Grande do Norte como um todo. Ambos, se quiserem ser deputados federais, são deputados federais praticamente eleitos no estado. E fora do MBL eu posso também dar o exemplo do André Fernandes, que praticamente venceu a eleição em Fortaleza. Então, há uma mudança. E essa mudança é interessante porque algumas pesquisas estavam captando que o homem jovem no Nordeste estava indo mais à direita. Ele estava renegando o governo Lula e ele estava tendo essa tendência. Essa tendência parou, né? O governo Lula voltou a ser bem aprovado entre essas pessoas desse perfil. Mas eu tenho que entender que esse perfil é o perfil que a gente vai navegar e crescer bastante por lá. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes. Deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.